por favor, Bruno, um vídeo da Globo News do Valdo Cruz comentando a situação do Eduardo. Exclusiva trazida pela nossa Ju, é muito importante. Eu acho que ela tem mais um efeito dissuasivo neste momento, né? Não acredito que ela simplesmente realmente acabe levando uma condenação nem de Eduardo nem de Flávio. O que eu acho é que isso passa a ser um instrumento que pode sofrer adendos caso, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro continue fazendo a militância contra a democracia brasileira, como tem dito o PT que ele está fazendo ali, se articulando com trumpistas nos Estados Unidos para desencadear uma ação contra o STF, contra o ministro Alexandre Moraes. Então, acho que isso acaba se vendo como um aviso. Olha, tem essa ação aqui no TSE, podemos fazer algum adendo a ela em relação ao que você está fazendo. Agora, é claro que isso pode transformá-lo inelegível para o próximo caso, porque nesse mandato não vejo nenhuma possibilidade. E é bom destacar e lembrar aqui que o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos até hoje, tem mais de 15 dias, se não me engano, que ele está nos Estados Unidos, e não volta. Eu acho que ele vai ficar por lá por bom tempo, principalmente enquanto o ministro Alexandre de Moraes não toma uma decisão sobre aquela ação do PT em relação à devolução, à apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Eu também não vejo como isso pode ser viável neste momento, né? Tudo bem, está lá articulando com trumpistas para fazer uma ação contra a justiça brasileira, mas não vejo ainda nenhuma configuração de um crime em relação a isso que venha a justificar a apreensão de um passaporte. Mas, por enquanto, ele continua lá nos Estados Unidos, Andréia. Tive passaporte, era legal pra caramba. Quando eu tive passaporte, eu lembro muito dessa época, né? Aqueles anos de 2022, eu ainda tinha passaporte, era muito bom. Mas tem várias coisas que eu quero falar sobre isso aí, Eduardo. A primeira delas é a seguinte: tem uma promessa. Tem uma outra imagem pra gente colocar, Bruno, que é uma imagem vermelha, coligação. Isso, essa aí mesmo. Coligação de Lula amplia a ação contra Bolsonaro no TSE. Um dos objetivos é tornar Flávio e Eduardo inelegíveis. Democraticamente. Democraticamente, claro. Porque a gente está cometendo muito crime, né? Vir aos Estados Unidos com muita frequência é um crime. Está no Código Penal, inclusive, né? Artigo 121. Viajar aos Estados Unidos mais do que 3 vezes em 2 meses. Crime, pena, perda do passaporte, perda de comissão, perda de mandado e inelegibilidade. Tá lá. Eu tô, assim... Como assim? Qual é o... E o que o Flávio tem a ver com isso? Filho, o regime vem para cima de eles estão muito confortáveis, né? Eles estão sem pudor nenhum. Eles estão muito confortáveis, né? O Alexandre de Moraes, ele não imagina que ele possa sofrer impeachment no Senado, a única maneira que poderia já haver de freá-lo. Então ele vai fazendo o que ele quiser. Só que nós acabamos ficando sem opção também, né? A gente vai fazer o quê? Vai cruzar os braços, vai ver essas senhorinhas todas sendo presas, mães de família, né? Débora Rodrigues dos Santos, Iracina Goshi, várias outras pessoas que poderia citar aqui, Clezão morto. E aí, você vai baixar a cabeça e fazer amém? É claro que não. E o que a gente está trabalhando aqui nos Estados Unidos não é nenhum absurdo, né? A gente só está levando ao conhecimento de várias autoridades os fatos que estão ocorrendo no Brasil. Tu falou, aqui no Brasil está acontecendo isso, aqui no Brasil, chutaram o Rumble daqui, chutaram o X daqui. O cara tá mandando um mandado de prisão em Americana que estava tweetando a partir do território americano. E os Estados Unidos já têm mecanismos para se defender desse tipo de atuação. Não é à toa que aqui em solo americano é a terra, né? O solo do bravo, a terra da liberdade. Inclusive está dentro do hino nacional deles isso daí. Então já existe, né? Toda essa questão de lei Magnitsky, as sanções OFAC. Eu quero Acho que o entrar Paulo muito é a sobre melhor pessoa que fala sobre isso. Se puder explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente pela primeira vez, Paulo, o que é isso de lei Magnitsky e o que é essa tal de sanção OFAC? Eu quero entrar muito nesse mérito das sanções, o que está acontecendo, até a jurisprudência que existe em torno desse negócio e o que vai acontecer daqui para frente. Mas tem algumas coisas que eu quero desembrulhar nisso.
essa ideia de vir aos Estados Unidos e fazer uma articulação internacional me surpreende muito que isso agora seja discutido pelo PT, porque tem vídeos Vários. dos deputados Nossa. de esquerda vindo aos Estados Unidos fazendo articulação com o governo Biden, eles se gabando disso, de serem recebidos pelo Bernie Sanders, ou esqueci o nome dele agora, meu Deus, é o ranking member, inclusive, do Comitê Judiciário, que votou em favor do projeto de cassação do visto. Tava com o nome dele na cabeça aqui. James, alguma Jamie coisa. Raskin, também fizeram com Jamie Raskin. Assim, tem viagens deles catalogadas, tem vídeo da Jandira Fegali falando e gravando vídeo, se gabando disso. Mas era contra o governo Bolsonaro, né? Agora, contra o governo do amor não pode, né? Então, escancararam mesmo. Porque eu tinha dito a você que se fosse eu na sua situação, bom, de certa forma a gente está na mesma petição, é que eu não posso... Está pior ainda. Porque o dele o do Paulo Figueiredo é pedido de prisão preventiva. O meu é só, entre aspas, né, o passaporte. Eles só querem matar a minha atuação internacional, que é o que está dando muita esperança aí das coisas mudarem no Brasil. Então assim, eles fazem isso dessa forma. Aí a pergunta que eu faço para você, no final, o Valdo Cruz fala, inclusive o Eduardo Bolsonaro nem deve voltar. Tá com bola de cristal. Bom, essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, mas eu quero já fazer essa pergunta com a minha opinião publicamente colocada para você. Eu não acho que você deve voltar. Eu digo isso de verdade, por vários motivos. Primeiro, falo isso como um amigo. Falo isso para você como um amigo porque é uma pessoa que quer seu bem. Eu não acho que você viver sob a ameaça de ter seu passaporte, que é um direito seu tomado, ver com a possibilidade de Polícia Federal entrar na sua casa, com a possibilidade de se tornar inelegível, etc, etc. Ser elegível ou não em um sistema que já é um regime, não é mais um sistema democrático, o fato de estar se discutindo a sua elegibilidade, do Valdo Cruz está dizendo abertamente, não, olha, por enquanto não, mas se engraçar, se continuar viajando muito, olha lá, hein? Eu não acho que você deva capitular e viver sob essa ameaça. Eu sei que muita gente pensa diferente, você está sob pressão de vários lados, mas esse é o aspecto pessoal. O segundo aspecto é o aspecto político. E eu tenho que dizer aqui, eu digo isso, eu sou testemunha, há vários deputados no Brasil e senadores que tiveram um papel importante e sempre têm um papel de apoio. Poxa, eu posso citar vários aqui. Posso citar a Bia Kicis, o Gustavo Gayer, o Paulo Bilinski. Eu não quero nem cometer aqui, não posso deixar de citar o senador Girão, senador Magno Malta, senador Seife. São vários já que tiveram. Vários, assim, vários. Senador Portinho já esteve aqui com a gente também. Vários se colocaram, assim, totalmente à disposição. Tem uns até que eu acho que poderiam ter ajudado muito mais e que ajudam muito pouco. Também não vou citar aqui nomes, porque é muita gente, inclusive, que eu gosto. Mas poderiam ter contribuído mais. Mas vários contribuíram. Agora, não há comparação com a tua atuação internacional. E não é demérito isso. É pela questão de eu ter começado esse trabalho muito antes. Eu sempre falo, quando começou na transição do governo do meu pai, lá em 2018. Então, assim, a gente está em 2025, tem quase 7 anos já que a gente está fazendo esse trabalho. E não adianta, gente. Não sem a presença física, a coisa não anda. Né? Você não tem como fazer um casamento acontecer se você não namorar com a menina, se você não chamar ela para jantar, se você não pegar na mão dela. O Zoom é legal, a videochamada de WhatsApp é legal, mas assim, não se compara. E a questão também não é só por causa do sobrenome. Se for por causa do sobrenome, você pode pegar qualquer irmão meu, qualquer familiar meu, é Bolsonaro, ele vai chegar aqui, vai ter dificuldade de abrir as portas que a gente consegue. Né? Quando eles me convidam para falar num CIPEC, quando eu estou ali, poxa, nos bastidores, a gente teve no CIPEC do outro ano, poxa, conversando com o Vivek, isso daí é que vai construindo uma relação pessoal. E aí, quando essa pessoa chega, né, e pede para você, vem cá, posso tomar um café? Você não é um desconhecido para ele. Ele fala, claro, guerreiro, porra, meu amigo, chega aqui, já construímos praia junto, já caçamos junto, já viajamos junto, poxa, lá no governo do seu pai aconteceu isso, a gente teve aquele encontro, lembra como é que foi legal? E aí as portas vão se abrindo. E isso daqui é algo dificílimo, porque se vocês pararem para ver, a gente está falando do país que é a maior potência econômica e a maior potência bélica do mundo. Sabe quantas pessoas, chefes de Estado, vêm para cá e não conseguem, né, conversar com as pessoas que eles gostariam?
A esmagadoríssima maioria. Eu não estou me gabando falando que eu sou bonzão, não. Mas estou falando o seguinte, é que se o regime está querendo pegar o meu passaporte, pode ter certeza que isso daí não é coisa pouca e que o nosso trabalho aqui está sendo, eu diria, essencial nesse momento. Não precisa ir muito longe. Há pouco mais de uma semana atrás, ou menos de uma semana atrás, o presidente dos Estados Unidos estava te chamando o seu nome numa plateia de milhares de pessoas e se referindo a você como amigo dele. Só 2 sul-americanos foram chamados. Eu e o presidente da Argentina. Pois é. Então, e seu pai certamente estaria aqui se ele tivesse passaporte. Sim. Né? Seu pai foi um dos únicos líderes mundiais chamados para a posse do Trump e não pôde vir por causa. Então, e no mesmo evento, no dia anterior, você, mais uma vez, acho que, sei lá, a 4ª ou 5ª participação sua no CPAC. Acho que é a quarta participação no CPAC americano também. As pessoas não têm ideia disso, mas as pessoas pagam muito caro para falar no CPAC. A gente dá uma casa para falar no CPAC. Uma casa mesmo. Literalmente. É muito caro. As pessoas pagam centenas de milhares de dólares para falar no CPAC. E eu me lembro de um ano, cara, ver como é que são as coisas. Já até sei que você vai falar. Porque eu tenho que lembrar disso, cara. Eu me lembro de um ano que eu vinha ao CPAC, você vinha ao CPAC, você estava programado para falar no sábado. Aí você vinha na sexta, em cima da hora. Aí eu tô esperando, falei, cadê o Eduardo? O Eduardo sumiu do programa. Aí eu liguei para você, falei, cara, cadê você? Eu tô aqui no CPAC esperando para você falar. Aí você virou e falou assim, porra, a passagem tava muito cara, não fui não. Eu falei, pô, cara, o Trump, você tá no mesmo palco que o Trump vai falar, ele, eu vivo do salário do deputado aqui, cara. Mas eu lembro que ia ser uma paulada. Se eu não tiver errado, eu acho que pra ir ia ser uns 15 mil reais. E você faz um bate e volta, vai o salário inteiro do deputado. Mas se você fosse o Lulinha, tinha vindo de jatinho da Odebrecht. O amigo do meu pai tem condição, né? Pô. Mas olha só, então, eu acho que você não deve voltar. Estou dizendo que você não deve voltar porque não há outra pessoa que possa fazer o que você faz. Eu me desdobro, parei parte da minha vida para fazer as coisas que a gente está fazendo. É duro, mas eu não tenho a capacidade de fazer determinadas coisas que você tem para fazer. Ontem mesmo, eu vou cometer aqui em confidência, nossa reunião dentro da Casa Branca, dentro do West Wing da Casa Branca, com uma pessoa do primeiro escalão do governo. A pessoa olha para você, muito simpática, conexões, etc. Mas a pessoa, quando olha, poxa, acabei de falar com o Jason Miller falou de você pra caramba. Né? Sim. Aí a gente vai no outro jantar, que a gente foi com outra pessoa também, muito próximo, dos caras mais próximos do Trump. A gente vai no jantar com o cara, pô, fulano, eu não vou nem falar os nomes aqui, pô, fulano e fulano. Pô, fulano é um pé no saco, mas gosta de você. Então, essa relação pessoal, esse respeito, essa construção que é feita através do tempo, isso não vale a pena. E é o seguinte, no Brasil, Eduardo, com todo respeito a todos os deputados, você é um no meio de 500. Você pode, claro, deputado é importante, pode apresentar projeto de leis, você está aí em vias de presidir uma comissão importantíssima, que eu acho que é fundamental. Mas se não for você, se for um aliado seu, uma pessoa do partido, uma pessoa próxima, tem um efeito positivo também, uma pessoa que trabalhe conosco. Às vezes é até bom que tenha um presidente da Credem que não seja você, para que você possa ficar aqui fazendo... Isso, obviamente, é uma decisão sua, mas fazendo outras coisas. Então, eu tenho um aspecto pessoal e tenho um aspecto prático de missão para o Brasil. Cara, se você ficar aqui, a gente tem agenda já na semana que vem, você sabe disso. E na semana seguinte, as pessoas vão começar a ver cada vez mais uma participação da Casa Branca no que a gente tem feito. Deus quiser. Tem coisas vindo mais do Congresso. Então, assim, Eduardo, eu quero te fazer o apelo, assim, eu peço para que as pessoas no chat também participem e mandem mensagem. Olha ele botando pressão em mim aqui, rapaz, eu tô fazendo ao vivo. Abre uma enquete aí, é mais importante... Seu pai Bruno, abre uma enquete, faz isso. Bruno, vê se você consegue abrir aí, talvez o João ou o Bruno na live, abrir uma enquete. Eduardo deve ficar ou deve ir embora. Porque, assim, teu pai não vai gostar nem um pouco que eu esteja fazendo essa pressão. Mas nem seu irmão... Não tem pressão,
que sucumba para um homem casado, né? Tem uma opinião de mais peso. Tá Mas dizendo que a impressão da Heloísa vale mais que a minha? 1000 vezes. Agora eu tô ficando com ciúme. A gente debate, a gente fala, né? Essa questão toda aí do passaporte, muita coisa acontecendo. Eu agradeço ao meu líder, Sóstenes Cavalcante, foi braço forte aqui nessa abraço, questão toda da Sóstenes. Credem. Né? Vi a entrevista ontem também do presidente da Câmara, Hugo Mota. Meu povo, não sei, né? O cara tem família e tal também, né? E aí os caras lá podem pegar o passaporte da família dele, da mulher dele, né? Do cara e obrigar o cara a voltar pro Brasil. Cara, olha o nível dessa bagaceira toda. Olha o nível de tudo isso, cara. Que loucura, mano. Rapaz do céu. Olha o tamanho dessa bagaceira. E aí, será que ele volta? Porque o cara tem uma influência gigantesca lá. E a quadrilheira, né? Eles acreditam que... Acreditam e realmente é uma coisa que geralmente acontece. Vai passar 1 mês, 2 meses, vão acabar esquecendo dele lá. Os caras vão ter que resolver outros BO e vai acabar meio que deixando isso aí de lado. É o que eles acreditam, pelo menos, né? É por isso que até meio que esfriou essa questão aí de Lei Magnitsky, etc. Porque era esperado que se resolvesse essas questões que ele começou a tentar resolver, né, o Donald Trump. Era esperado que isso se resolvesse rápido, mas está demorando um cadinho aí, né, pessoal? Está demorando um cadinho. E após esses BOs aí sobre o conflito lá ser resolvido, entre outras questões, ele vai olhar para esse cidadão. Não é olhar para o Brasil, né? Eu não penso que eles estão preocupados com o Brasil, estão preocupados com eles, só que o Brasil de alguma maneira acaba afetando eles e eles não podem, acreditam que não podem perder o Brasil dessa maneira. Pelo menos é a minha crença, é o que eu acredito. Mas eu ainda assim estou confiante. Ainda estou confiante. E estou mais confiante ainda em 2026. Acho que até lá vamos ter a negócio lá limpa, né? Nananã não se ganha, nananã se toma, não vai ser tomada. Não tem mais essa força. E vai ser alguém que o homem lá indicar. E esse alguém com força gigantesca é esse cara que esse cara conseguiu fazer nos últimos anos. Ele ganhou uma força gigantesca e ele fez tudo na calada, na surdinha. Ninguém acreditava que ia dar alguma coisa, né? Deixa ele viajar, deixa ele lá e falar, tá de boa. Deixa ele denunciar, nós está no controle de tudo. Até que chegou nesse ponto. A direita também passou por isso. Não, o Barbudinho tá preso. Soltar o Barbudinho não ganha nem para vereador. Não tem como o Barbudinho ganhar. Deixa soltar. Foi lá e deixou soltar o Barbudinho. Deixando soltar o Barbudinho, a coisa ficou estranha. O Barbudinho foi lá e ganhou. E a gente está passando por tudo isso aí que todo mundo está vendo. Mas e se o Mito tivesse ganho? Como é que tava? Cara, o outro lá não ia deixar ele trabalhar. Não ia deixar. O Careca não ia deixar ele trabalhar. Então, o problema do Brasil, todo mundo já sabe qual é, já sabe quem é, né? Infelizmente, desnecessariamente, não vejo, não consigo achar, pô, esse cara aqui tá fazendo isso aqui porque ele quer isso aqui. Não consigo ver, é poder, é luta por poder, cara. Manipular as pessoas, aquele
E a pessoa que tem sede de poder, nossa, são pessoas muito perigosas. Tem aquela sede, aquela gana pelo controle, né? Ter o poder de controlar as massas. São pessoas muito perigosas.